Ei família, tudo bem com você? Tudo great com você? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Roberto Mariano e esse é o nosso canal sobre o visto K1. E esse é um dos vídeos que o pessoal mais gosta, que é um dos mais acessados, que é respondendo perguntas dos nossos seguidores, tá bom? Então eu vou responder algumas perguntas aí, então às vezes eu vou estar olhando pra lá assim, mas é só pra eu estar lendo a pergunta e dando a resposta aí pra vocês no caso, tá bom? Mas antes eu quero saber se você já tá me seguindo aqui no canal. Você não tá me seguindo no canal? Então, você tá perdendo muita notificação, porque sempre tem conteúdo novo, sempre tem coisas novas aí que eu tô informando. Então você não pode deixar de seguir o canal, se inscreva no canal, ativa a notificação, é de graça. Outra coisa também, compartilha aí nas suas redes sociais. Quem sabe você tem um amigo que precisa de aprender alguma coisa, saber alguma coisa sobre o visto K1, tenha curiosidade. Então compartilha aí também. E não deixa de escrever o seu comentário, que é muito importante. Ele ajuda na criação de conteúdos novos, ele ajuda a fazer esse vídeo de perguntas e respostas. Então toda dúvida que você tiver, deixa aí com o comentário aqui embaixo, que eu vou separar direitinho e responder você. Hoje nós vamos selecionar algumas perguntas que foram feitas. Tem um tempinho que eu não faço esse tipo de vídeo, mas eu separei algumas perguntas aí, tá bom? Então vamos começar, pessoal. A primeira pergunta é do Alone. Ele perguntou assim: eles estão deixando os novos peticionários entrar? Ele perguntou isso no meu vídeo de entrevista do visto K1 nos Estados Unidos. O que acontece? Eu fiz a entrevista e lá na fila o rapaz falou pra mim que não estava podendo entrar o noivo junto. Ele tem que aguardar do lado de fora, por causa da pandemia. O procedimento agora que eles estão fazendo na pandemia. Então o noivo não está entrando, tá bom? No processo de visto K1. Antigamente entrava, teve um período que quando eles voltaram à entrevista, teve alguns noivos que conseguiram entrar, mas agora eles voltaram a afirmar que não está podendo entrar. Pode mudar ao decorrer do tempo, dependendo aí como for a pandemia, ou os critérios de protocolos deles, tá bom? Mas aí, Alone, obrigado pela sua pergunta, e vamos para a próxima pergunta, que é a da Roberta. A Roberta Artioli. Então, ela pergunta assim pra gente: Rô, ouvi dizer que a Coronavac não vai ser aceita. Você sabe dizer se é verdade? Então, ela fez essa pergunta no nosso vídeo Vacina da Covid-19. Será obrigatória? Entenda tudo. Então, nesse vídeo eu falo sobre a vacina do Covid-19, que agora vai ser obrigatório para o imigrante, né, quem deseja imigrar, e também vai ser obrigatória para refugiados. Então, ela perguntou se a Coronavac vai ser aceita. No site do Departamento de Saúde de lá, eles informam que todas as vacinas aprovadas, tanto emergencialmente como permanentemente, no caso do tratamento de Covid-19, pela OMS ou pelo próprio Estados Unidos, será aceito, tá? Mas, logicamente, você precisa das doses completas, tá bom? Se você quer saber mais informações sobre isso, sobre a vacina do Covid-19, assista o vídeo nosso, tá? Sobre a vacina de Covid-19 é obrigatória. Dá uma olhada aí na playlist, dá uma olhada nos vídeos para você saber, tá bom? Roberta, muito obrigado pela sua pergunta, tá bom? Outra pergunta aqui que foi feita, e na verdade ele questionou o pessoal aqui do grupo, tá bom? Do canal, mas eu vou explicar um pouquinho como que funciona, o que está acontecendo, tá? O Rodrigo F, ele perguntou, o Rodrigo me viu lá na entrevista, no consulado, não veio falar comigo com vergonha, mas Rodrigo, um abraço pra você, obrigado por você ter entrado em contato. E ele perguntou assim, ó, mas alguém ficou de receber a confirmação por e-mail? E ele perguntou isso no vídeo de minha entrevista também do visto K1. O que acontece? Quando você faz a entrevista lá, mesmo se você tem um exame já pronto, já lá, pelo menos no dia que eu fiz a entrevista, estava assim. Vai ter entrevista agora no dia 16 e a gente vai ficar sabendo como que foi mais de outras pessoas. Mesmo que você tenha o seu exame médico, ou se você vai fazer o seu exame depois, o que acontece? Ela confirma para você o seu visto, tudo direitinho, você está em produção, tudo certinho, pelo e-mail, tá bom? Então eles falam assim para você, olha, dentro de 2 a 7 semanas,
vai ser feito, você vai receber um e-mail dizendo sobre o seu visto, tá? Então eles falam isso para você, então você recebe por e-mail. Hoje em dia, mesmo assim, você não chega lá, você vai falar, seu visto foi aprovado, daqui a 10, 15 dias seu passaporte vai chegar com visto. Então, não é mais assim, você recebe por e-mail a confirmação. É o e-mail que você cadastrou lá no consulado, também na hora de pagamento da DS 160, esse mesmo e-mail você vai receber. Então, deixa seu e-mail atualizado e confere aí também, tá? Obrigado aí, Rodrigo, tá? Pela sua pergunta. Pessoal, antes de a gente continuar com as perguntas, eu quero deixar um recadinho para vocês aqui também. No dia 23 de setembro, nós vamos ter a nossa live, tá? Vai ser um webinar completo sobre o visto K1, falando sobre tudo, desde o momento da petição inicial até a entrevista, com algumas dicas para você já se preparar para chegar lá em mudança de status. Então, se você quer fazer parte desse evento, basta você clicar aqui embaixo, no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai fazer o cadastro. São poucas vagas, tá? Então, assim, se você não fizer o cadastro agora, pode ser que você vai perder a vaga. E você vai receber o link de acesso somente por e-mail. Então, você precisa colocar o seu e-mail. Coloque seu melhor e-mail lá, tá? Sempre dá uma olhada na caixa de spam, ver direitinho para você ter certeza. Outra questão também é que eu presto consultoria, assessoria para o visto K1. Então, se você precisa aí de assessoria para petição inicial, entrevista, mudança de status, você quer conversar comigo, tem um número aqui meu de telefone. Você também tem embaixo aqui o link nosso do acesso da assessoria. Você pode estar clicando e acessando. Lembrando que 10% do valor, que é o valor da assessoria, ele é revestido para uma ONG chamada ONG Sociedade Plural, tá bom? Então, participa aí, a gente sempre, é muito bom você ajudar também a ONG aí também, tá bom? Então, vamos continuar aqui com as perguntas. Aí, é outra pergunta da Roberta, ó, eu já selecionei 2 perguntas da Roberta aqui. A Roberta pergunta assim, mas os exames médicos podem ser feitos depois da entrevista? Quando a gente passou pelo backlog aí, que demorou esse tempo todo para poder fazer as entrevistas, quando eles voltaram, a demanda nos consultórios médicos ficou muito grande. Então eles liberaram você poder fazer a entrevista após Então eles liberaram você poder fazer o exame médico após a entrevista. Então não tem problema algum você conseguir fazer o exame médico depois da entrevista, tá bom? Só o que você vai fazer é perder um pouco dos dias de contagem para você poder receber o seu visto, tá? Então, assim, você vai marcar, eles já estão cientes disso, o consultório já está ciente disso. A única questão é que eles sempre marcam aí com um tempo bem próximo da sua entrevista. O que não pode ser o que eles pedem para marcar até como máximo 4 dias antes da sua entrevista. Mas se for depois, é o recomendável, né? Mas se for depois, não tem problema algum, tá bom? E por fim, a nossa última pergunta que eu vou selecionar aqui. A última pergunta que nós temos aqui é a da Jéssica Rodrigues. A Jéssica Rodrigues, ela perguntou lá no meu vídeo de quais vacinas tomar para a entrevista do visto K1. Ela perguntou assim: olá, pode tomar todas as vacinas que estiver faltando no mesmo dia? Fico com medo das reações. O que acontece? A gente sabe que a vacina de Covid, você só pode tomar outra vacina depois de 14 dias, né? Lá no consultório médico, eles vão ver quais são as vacinas que estão faltando. Aí você pode tomar também, logicamente respeitando os 14 dias da vacina de Covid, tá? No posto de saúde, eles dão, por exemplo, a TD e as outras com a hepatite junto, não tem problema algum. Eu não tive reações com as outras vacinas quando eu tomei, tá? Só que a única questão mesmo é você esperar os tempos de 14 dias para tomar as outras vacinas, se você tiver tomada de Covid, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber de você como está seu processo, o que você está fazendo, como está a sua expectativa, as suas dúvidas. Dê ideia também de novos conteúdos, tá? Se você tiver alguma dúvida, clica aí embaixo, fala, Roberto, queria saber um conteúdo sobre isso, sobre aquilo. Dá ideia de novos conteúdos aí também, tá bom? Gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.